Bom dia, professores, alunos e pais, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje, persuasão, estratégia de comunicação. Tema da nossa aula na tela, os recursos linguísticos e semióticos da persuasão. Habilidades, identificar mecanismos de progressão temática, tais como retomadas, anafóricas, catáforas. É isso mesmo, né? Anafóricas, catáforas, uso de organizadores textuais, de coesivos, etc. E utilizar em textos de diversos gêneros, mecanismos de progressão temática. E a última, analisar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Então, de certa forma, a gente vai dar continuidade no tema que nós começamos na aula passada, certo? Eu sou a professora Daniela e vou moderar a aula da professora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani. Bom dia, oitavo ano. Bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Analisar os efeitos de sentido promovidos pelos operadores discursivos e pelos elementos persuasivos e reconhecer formas de convencimento, persuasão, por meios linguísticos e semióticos em textos verbais e não verbais. Vamos à nossa acolhida. Olha lá. Vocês têm uma reflexão aí. A infância é a melhor fase da vida. Então, é para vocês prestarem atenção em tudo aí, tá? Façam uma reflexão sobre isso. E essa frase, ela está ligada a, deixa eu contar aqui, 3, 4, 5. Há 5 imagens que vêm na sequência, tá? Então, eu vou passar a próxima imagem. Fica um pouquinho. Eu vou dar um minutinho para vocês prestarem bastante atenção. Façam anotações para vocês, porque aí depois eu faço uma pergunta. E eles conseguem sistematizar. Tá. A gente faz uma pergunta no final da última imagem e a gente consegue falar algumas coisas, tá? E vocês vão fazendo um comentário geral, para não ficar cada uma coisa. Então, eu vou deixar... acho que nem um minutinho precisa. Vocês já sabem qual é a frase de reflexão. A infância é a melhor fase da vida. Então, a cada 30 segundos, a gente vai mudar a imagem. Tá? Depois, quando retomar, a gente até faz uma descrição, tá bom? Para a gente ir de uma vez. Okay. Então, vamos lá. A cada 30 segundos, tudo bem, produção? A gente muda a imagem, tá? E já pode deixar com eles, tá? Vamos lá, então. Essa é a primeira.
Bom, vocês viram 5 imagens, então, e para todas elas, a frase, que seria uma legenda, então, a mesma. A infância é a melhor fase da vida. Então, pode voltar para mim, Marcos, na primeira. Primeira imagem, então. Descreve para mim, Dani, você que está... Eu que tô gestante? Ah, a gente tem uma criança linda, fofa, dormindo, gente, com a cara de anjinho, com um ursinho do lado, né? A mãozinha assim no rosto. Minha filha tava assim numa última ultrassom, com a mãozinha no rosto. Parece um anjinho, né? Preocupação nenhuma, nada. E a infância é a melhor fase da vida, certo? A segunda imagem. Aqui temos 2 crianças. Eu reparei até na cor do chapéu, né? Que demonstra alegria e tal. Então, elas estão sentadas num jardim, lendo. E a outra super entusiasmada, ouvindo o menininho ler. Então, são 2 menininhos. Um com chapéuzinho azul, outro com chapéuzinho laranja. Bem alegre, assim, uma foto. Tá. A próxima. A próxima é um menininho também, correndo ao lado de um cachorro, que parece a Alessi, né? Era a Alessi, né? Que tinha esse nome, né? Que parecia assim. E num campo de trigo, enfim, de alguma coisa assim, mas correndo livre com uma bolinha na mão, aparentemente com um brinquedinho na mão, e o cachorro super animado, empolgado. Tá. Alguns professores foram falando algumas coisas, eu estou vendo que vocês Palavras, estão colocando. Né? Mas ainda não quero fazer o comentário. A próxima. Aqui nós temos... Então, você só fala, não interpreta. Tá, nós temos um menino segurando uma menininha. Os 2 estão aparentemente sujos, né? Se você reparar. E tem um lixo atrás, alguma coisa atrás que não está focando muito, mas parece um lixo que tem atrás. Mas os 2, o menininho está até sorrindo. E a menininha está com uma cara tipo, Mas um olhar bem expressivo. Sim. Né, o dela. E bem o dele... expressivo. E o dele sorrindo, falar. né? Olhando para ela. Falar. É que é só para descrever, né? Não é para interpretar. A outra, a última. A última são 4 crianças. Aparentemente deve ser na Índia, não sei, pela vestimenta, né? Parece. Elas estão andando ao lado de um soldado, enfim, alguém que está armado com a vestimenta de trabalho. E tem um muro. E se você olhar lá no fundo, parece que tem um daqueles carros que eles usam, sabe? Então, uma pessoa do exército aí, né? Isso, exército, obrigada. Tá. Então, vamos lá. E vocês perceberam, né? A legenda mesma. A infância é a melhor fase da vida. Volta na legenda para mim agora. Olha, a infância é a melhor fase da vida. O que tem nessa legenda? O que chamou a atenção de vocês na legenda? Vamos começar pela legenda agora. O que chamou a atenção de vocês na legenda? Podem responder ao mesmo tempo aqui, no ao vivo, aqui, sem dar minutinhos. Que é uma afirmação. O que mais? Afirmação. Letra cursiva delicada, boa. Cores claras. Cores claras. Suavidade das cores. Isso. Alguém colocou Paquistão ou Afeganistão, a mais última, provável. né? Obrigada, Érica. Mundo colorido. Ok, então tipo da letra. Era isso mesmo. Inclusive, eu acabei pedindo, porque a gente manda o slide, e a frase veio com a fonte que a gente costuma utilizar para um título, né, de texto. E aí eu pedi até para eles trocarem, porque existia uma intenção nesse tipo de fonte e na cor dessa fonte. Então, talvez para eles no repositório esteja diferente, né? Então, quando se for trabalhar, arrumem, adequem, não, então, né? mas talvez, eu não sei se quando ela mexe aqui, já consegue passar alguma informação para trocar lá. Vai, às vezes, o primeiro que a gente manda. Então, salvem, printem esse slide aí para vocês usarem depois. Então, essa era a intenção. Ok. Então, muito bem, vocês perceberam tudo isso, né? E aí, associada a todas aquelas imagens. Não a primeira imagem, ok, era uma imagem legal do menininho dormindo, né? No conforto, ele está limpo, né? Muito legal tudo isso, né? Pano de cama é lindo. Ele está seguro, né? Representa tudo isso. A segunda imagem, vocês foram falando também. Na segunda que tinha a questão da amizade, aí na segunda, né? Ou lazer, ou leitura. Então,
De qualquer forma, a infância é a melhor fase da vida. A terceira, vocês falaram da questão da fidelidade, alguém colocou. Amizade também. Isso. E uma situação confortável também, né? O garoto brincando, está bem vestido. Ok. E aí, na letra D, que continua a infância a melhor fase da vida, vocês também observaram bem, né, a questão, vocês colocaram união, que é o que aparece bem. Aqui, se não me engano, é Índia. Tá? Aqui, se não me engano, é será Índia. que é? Aqui, Mas pode ser até aqui no Brasil, né? Uhum. Mas aqui, se não me engano, é Índia. Então, a gente tem as duas crianças mais sujas, né? A gente vê a sujeira, mesmo ao fundo aí da foto, mesmo que meio borrada aí, né? Embaçada, a gente consegue perceber que é um lugar que não está limpo. Mas se a gente observa o olhar do menino, né, para a garota, é um olhar assim de orgulho, né? E doce, né? De admiração. Né? E ela naquele olhar assim, que dá muito dó, na verdade, né? Ué? Os olhinhos dela, né? E vocês entenderam também aí união. E colocaram também ingenuidade, inocência, era bem isso que a gente queria ouvir mesmo, né? E a última, também, vocês acabaram colocando a questão da inocência, da ingenuidade, e alguém colocou proteção. Achei também bem interessante, né? Talvez elas estarem tão acostumadas a tudo isso. O Guilherme da Ana Paula, protegidos. Sim, eles enxergam o que para a gente aqui, que não tem esse costume, né, de andar com esses soldados nas ruas, talvez para a gente demonstrasse um pouco de medo, né? Mas para eles não, olha só, elas o Renan conversam. Colocou segurança, tá vendo? Sim, elas estão rindo, inclusive, né? Presta atenção. No jeitinho delas, elas estão até rindo, fazendo comentários até a respeito da roupa dele. Ok. Então, isso era para vocês também prestarem atenção de toda a intencionalidade na ordem das fotos, né? E na frase, como se fosse uma legenda, escolhida para tudo isso, que poderia ser também algo referente a uma notícia, né? Montando aí uma notícia. Ou uma reportagem. Mas todos esses detalhes, eles acabam, de alguma forma, para você usar no seu texto, sendo utilizados como argumentos, né? A cor, a fonte, né? No não verbal aí que a gente está vendo até agora. No verbal, que a gente tinha lá na frase, e no não verbal nas imagens. E os olhares e a interpretação também, Sim. né? Então, como a intencionalidade aqui também... Às vezes, o mesmo argumento para um soa de uma forma e para outro soa totalmente diferente. Uhum. E conforme a vivência de cada um, as pessoas foram encontrando algumas coisas assim, um pouco diferentes, Sim. né? Não fugiam muito, mas foram assim um pouco diferentes. Então vamos lá. A próxima agora, essa era a nossa acolhida para vocês prestarem atenção na questão do não verbal, principalmente, né, que a gente focou mais, mas que estava associado a um verbal e uma legenda. Então, olha só, o processo de produção de um texto, então, pode colocar. O processo de produção de um texto não é resultado de uma soma aleatória de sentenças, mas sim de uma organização, de modo que elas, encadeadas, ligadas, produzam sentido para o leitor, conforme as intenções do autor, que foi o que a gente tentou fazer aí também nessa sequência de fotos, tá? Ressalta-se que esse processo de encadeamento, ou seja, de progressão temática, produz a chamada textualidade. Estávamos trabalhando com o não verbal, mas esse texto vai estar relacionado mais ao verbal aqui. Produz a chamada textualidade, resultante da junção de fatores semânticos, coesão e coerência, de fatores pragmáticos, então, intencionalidade, a aceitabilidade, então, é como o outro vai receber isso, a situacionalidade, né? Então, em que situação isso acontece? Contexto, né? Contexto. A informatividade, então, por exemplo, se vai aparecer no texto informações relevantes, se elas fogem do previsível, isso é ter informatividade, né? E intertextualidade, se você enxerga nesse texto outras vozes,
né, relacionadas a outros textos. Então, pode ser que essa intertextualidade seja explícita, esteja clara lá, com uma citação, por exemplo, ou pode ser que esteja implícita, né? O que ocorre por meio dos fatores linguísticos. Isso significa que a produção de um texto envolve a elaboração de um projeto em que se tem em mente o que escrever, para quem escrever, como escrever, quando escrever e por que escrever. Quando eu uso, pode voltar para mim. Quando eu uso essas perguntinhas aí, então, né? O que escrever, para quem escrever, como escrever, quando escrever e por que escrever, eu estou considerando aí as condições de produção, certo? E essas perguntinhas, né? Elas vão fazer com que eu entenda para quem eu estou falando, em que momento eu estou falando, de que lugar eu estou falando. Então, a aceitabilidade, para aceitabilidade também vai entrar a questão da coesão e da coerência, porque eu preciso utilizar, então, para determinado público, uma determinada linguagem, né? Fazer as escolhas lexicais de acordo com o que eu subentenda que aquele público seja capaz de entender, porque eu preciso ser o máximo possível cooperativa, já que a minha intenção é de passar a comunicação, ok? Vamos lá. Próximo slide. Além dos fatores textuais, os autores se valem de recursos semióticos, ou seja, da forma como o leitor atribui sentido aos textos, sejam eles verbais ou não verbais, aplicando os diversos conhecimentos para atribuir sentidos ao que lê. Então, pode voltar para mim, reforçando uma coisa que precisa ficar clara. O sentido não está no texto. O sentido, ele é construído na interação texto-leitor, ok? Por isso que a gente considera todas essas condições aí de produção também, tá? Continuando. Por meio da semiótica, o leitor também é capaz de interpretar as palavras que formam um texto linguístico e atribuir um significado para essas sequências de palavras. No caso da linguagem não verbal, os sinais, os sons e as cores também trazem significados, como as cores dos sinais de trânsito, por exemplo. Então, quando eu chamei a atenção de vocês para a fonte, né, e para a cor da fonte, na legenda, para as imagens, foi exatamente para isso. E vocês colocaram, representava a suavidade, representava um mundo colorido, representava a delicadeza, e tudo isso estava ligado à questão da infância, né? Mesmo que nós tivéssemos ali algumas fotos que chocassem um pouco mais, mas essa era a intenção. Elas chocam, mas a gente precisa enxergar além da foto ali. Por que era a infância a melhor fase? Porque, independentemente das situações em que eles se encontraram, todos ali demonstravam a inocência, a ingenuidade, né? Ok? A leveza da criança, a leveza. Né? Que ela leva a vida de uma forma leve. Uhum. Vamos lá? Agora a gente vai ler um texto, certo? Vamos lá, para a gente identificar algumas questões aí em relação aos operadores discursivos, que é o que você também já fez na outra aula. Tá? Sim. Vamos lá, então. Aspectos culturais afetam a relação entre o homem e o cão. Margarete Arthur. Artigo publicado na revista Psicologia USP, volume 32, março de 2020, discute o convívio histórico entre cães e humanos, a pluralidade de fenômenos interconectados dessa convivência, o processo de domesticação do animal e as diferenças culturais que afetam as relações entre as duas espécies. Segundo os autores, a interação entre o homem e o cachorro não é apenas instrumental, tendo bastante semelhança àquela estabelecida entre pais e filhos, havendo, portanto, características de apego e afeto. Porém, os pesquisadores dizem que não foi sempre assim. No período medieval e na Renascença, por exemplo, era consenso que a natureza havia sido criada para servir aos interesses da humanidade, incluídos, assim, os cachorros. O artigo também aborda a situação dos cães com relação aos diferentes contextos culturais, incluindo suas problemáticas e peculiaridades. Se, por um lado, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2013, os cães de companhia estão presentes em 44,3% dos domicílios brasileiros, outros 850 milhões sobrevivem de modo errante por meio de interação marginal com os humanos.
O abandono dos animais é a principal razão do grande número dos cães jogados nas ruas, questão com a qual alguns países precisam lidar, propõe o artigo. Ainda em relação às disparidades culturais, o artigo cita o caso da Coreia do Sul, onde foi criado um dilema entre o valor instrumental de costumes, cão visto como alimento, e o afetivo, cão visto como companhia, uma vez que, de acordo com os estudos, os coreanos comem algumas raças de cães, mas não comem outras. Por fim, os autores dizem que, a partir da cooperação fortalecida ao longo do tempo entre as duas espécies, guardadas as devidas proporções, é possível cogitar que a própria evolução humana também tenha sido alterada, considerando os relevantes serviços prestados pelos cães ao homem, conclui o artigo. Então, olha lá. Agora a gente vai fazer uma análise aí de algumas coisas em relação ao texto. Certo? Então, nós tivemos aqui um artigo, onde, deixa eu repetir a fonte aqui. É da USP. Tá. Daquele site que a gente tem olhado, na verdade, né? é um texto que fala de um artigo. O artigo é um pouco mais extenso, porque eu vou trazer ele na aula que vem. Tá. E só para pontuar, a página é 57, mas muitos falam da questão da página. A gente parou de pontuar, porque, gente, às vezes, para a gente, o caderno está com uma página, para vocês receberem outra página, o impresso, e para o aluno é outra página. Por isso que a gente fala mais o texto, realmente, para vocês irem procurando. Mas quem puder ir ajudando o colega e colocando na página, né? Situa. Então, você que foi esse artigo também que você pegou? Foi. Esse, então, é bem mais compridinho. Tá. Então, a gente tem aqui como se fosse, assim, uma... não um resumo, talvez. Eu fiquei pensando nisso. É mais um resumo, uma síntese, né? do que aborda o artigo. Tá. E numa linguagem também mais acessível, certo? Certo. Tá? Numa linguagem mais acessível. Ok, vamos lá. A gente poderia chamar isso de uma didatização do texto, né? Para que uma maior parte de pessoas consigam entender, ok? Então, vamos lá. Identifique o valor semântico dos operadores discursivos destacados nos trechos que seguem de acordo com a legenda. Então, a Dani até tem um exercício da Dani também que era mais ou menos assim, né? Na terça-feira, né, Dani? Foi. Então, olha só. 1. Ideia de marcação ou ordenação de tempo e espaço. O 2. Ideia de oposição. O 3. Ideia de conformidade. O 4. Ideia de intensidade. E o 5. Ideia de causalidade. Então, agora, é mais para vocês identificarem, então, o valor semântico, que é o que a gente tem feito, tá? Então, a gente está seguindo lá o Aprender Sempre e a gente continua nessa coisa de identificar o valor semântico dos operadores discursivos, certo? Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês fazerem essa análise, ok?
E aí, Dani? Temos muitas respostas, mas eu queria achar alguma que tivesse o nome do aluno. Achei. A aluna Yasmin da Pro Cláudia colocou 1, 3, 5, 2 e 4. Ela colocou. Deu para perceber que vai faltar algum, né, gente? Então, algum aqui não vai ter, tá? Exatamente. Presta Um tá atenção, fora. Yasmin. Tá fora. Felipe também colocou todos. Também não é, porque tá faltando um. Ah, não, peraí. A, B, Foi C, D. esse. Não, tá certo. É que a C, na C são 2 números. Ah, Tá então é isso que certo, eles ó. estão colocando. Tá certo, é. Então, beleza. Eu é que olhei aqui só no comecinho também, como você fez, agora é verdade. Que eu bati o olho ali. Eu aproveitei Então, eu dois vou falar o números pra uma. deles. Então, Tá, Érica, pode ir. Érica Fonseca da Proérica. 1, 3, 5, 2, 4. Tá certo. Felipe, 1, 5, 3, 2, 4. Da Pro Grazi. Deixa eu ver quem mais. Nicolas. 1, 3, 5, 2 e 4. Pro Vani. Deixa eu ver quem mais. Nicolas de novo da Pro Virgiane. Virgínia, perdão, deve ser Virgínia. 1, 3, 5, 2 e 4. Caroline, Pro Eliane. 1, 3, 5, 2 e 4. É isso aí, a maioria. A Isabela também colocou a mesma Tá, coisa. então vamos lá. Vamos fazer a correção. Pode colocar para eles na tela. Isso. Então vamos lá. Os pesquisadores dizem que não foi sempre assim. Esse sempre dá a ideia de marca o quê? O tempo, certo? O B. Segundo os autores, a interação entre os homens e o cachorro não é apenas instrumental. Então, esse segundo a gente acaba usando bastante quando a gente quer colocar um argumento, né? E às vezes substitui pelo conforme, né? Conforme Sim. cita o autor X. E um argumento que vai sustentar aquilo que a gente está colocando, sustentar a nossa opinião ali, né? Então, esse segundo é bom, ok? Então, esse segundo, se eu posso trocar por conforme, dá a ideia de conformidade, né? A letra C. Uma vez que, de acordo com os estudos, os coreanos comem algumas raças de cães, mas não comem outras. Gente, tem duas, eu não tinha visto. Isso. Perdão, ainda bem que vocês viram. Uma vez que, então, porque, de acordo com os estudos, os coreanos comem algumas raças de cães, mas não comem outras. Porque, né, esse aí vai dar uma ideia de causalidade, né? Então, é a causa, ok? Mas não comem. Comem algumas, mas não comem outras. Então, esse mas vai dar a ideia do quê? De oposição, né? Você falou uma coisa antes e agora está opondo a próxima ideia. E a letra D, tendo bastante semelhança àquela estabelecida entre pais e filhos, né? Tendo semelhança é uma coisa, tendo bastante semelhança já também é uma palavrinha que vai ser utilizada aí como um operador discursivo também, certo? Sempre, olha só, tudo que a gente vai falando, essas palavrinhas vão reforçando, vão fazendo a progressão do texto acontecer, né? Posso reforçar? Pode. Então, lembrando que é o seguinte, o operador discursivo, não necessariamente ele vai ser uma conjunção. Ele não é uma classe gramatical. Por isso que esse bastante, ele vai ter, sim, um teor de intensificar esse argumento, né? Então, aí, tendo bastante semelhança, então também entra com o operador discursivo. Foi intencional, entra a questão da intencionalidade que a Andréia mencionou anteriormente. Então, a gente tem preposição, a gente tem advérbio. O advérbio, o adjunto, né? O advérbio, a locução pronomes, adverbial ou adjunto adverbial, os dois, né? A gente tem toda essa... Tem várias classes gramaticais que podem, sim, entrar como um operador discursivo argumentativo, tá bom? Isso, vamos lá. Próxima questão agora. Então, eu já deixei, esse eu deixei o parágrafo para ficar mais fácil. Então, releia o segundo parágrafo do texto e identifique nele o operador discursivo que expressa a ideia de finalidade. Então, para quê? Né? Segundo os autores, a interação entre o homem e o cachorro não é apenas instrumental, tendo bastante semelhança àquela estabelecida entre pais e filhos, havendo, portanto, características de apego e afeto. Porém, os pesquisadores dizem que não foi sempre assim. No período medieval e na Renascença, por exemplo, era consenso que a natureza havia sido criada
para servir aos interesses da humanidade, incluídos, assim, os cachorros. Vamos lá? 2 minutinhos. Encontrem aí, então, identifiquem um operador discursivo que expressa a ideia de finalidade. 2 minutinhos para vocês. E aí, Dani? Então, vamos lá. Aluna Ana Laura, pro Amélia, colocou para. Tá. Os alunos do pro ai, meu Deus. Rute. Ai, meu Deus, Ruth. Por Ruth, deve ser pro Ruth. Hoje tá difícil para eu ler os nomes, gente. Para também. Aluno Cauã pro Michele. Para. Alguns, Deia, colocou portanto. Tá? Muitos colocaram portanto, na verdade. Pro Sueli para a finalidade. Abigail, bom dia. Os que colocaram para foram esses que eu coloquei. A Gabriela da Pro Elizabeth, mas muitos colocaram portanto, então dá para a gente explicar também essa diferença. Eu vi um outro também, não era portanto. Eles, eu vi porém, assim. Isso. Então, presta atenção, gente. O porém vai dar a ideia de oposição. Não dá, né? Ele tem o mesmo valor aí do mas. Se a gente pegasse aquele lá que a gente usou agora, que a gente colocou o mas, deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar no meu aqui, só para falar para vocês desse mas, desse porém, desculpa. Ó, uma vez que, de acordo com os estudos, os coreanos comem algumas raças de cães, porém, não comem outras, né? Ó, mas não comem outras, tá? Não dá para usar aí como finalidade, certo? O mas, o porém, vai entrar aí na oposição, ok? Aí tem o portanto que eles colocaram. O portanto, você está dizendo uma coisa, aí você chega com o portanto, cadê? Tem um portanto ali, ó. Tendo bastante semelhança àquela estabelecida entre pais e filhos, havendo, portanto, então, havendo assim, então, o que vai acontecer? Concluindo características de apego e afeto. Então, olha só, não dá. Tá? Então, não vai ter a ideia de finalidade. Agora, olha só o para. No período medieval e na Renascença, por exemplo, era consenso que a natureza havia sido criada para quê? Ó, dava até por fazer uma pergunta. Para quê? Com que finalidade? Né? Para servir aos interesses da humanidade. Tá? Então, a palavrinha aí
que vai dar a ideia de finalidade é o para, ok? Essa questão que você perguntou é importante, que você colocou para eles. Para quê? Qual é a finalidade? Ajuda a localizar, né, esse operador. Vamos lá? A última. Questão 3. Assinale as alternativas corretas, hein? Então, significa que tem mais de uma. O texto lido reproduz as ideias de um artigo publicado na Revista de Psicologia da Universidade de São Paulo. USP. Da forma como foi escrito, a autora consegue fazer com que o leitor compreenda as ideias do artigo como um todo, mesmo que não o tenha lido. Para tanto, ela utiliza recursos como... Olha só, eu já comecei falando. O texto lido reproduz ideias de um artigo, então é um resumo aí. E eu quero saber como é que ela consegue... A gente até falou isso, hein, agora, durante a aula. Como é que ela consegue... Porque tem uma afirmação ali, ó. Ela consegue fazer com que o leitor compreenda as ideias do artigo como um todo, mesmo que não o tenha lido. É uma afirmação, não estou perguntando, certo? Para tanto, ela utiliza recursos como... Quais desses 5 recursos aí ela utiliza? Clareza de ideias, sequenciação de ideias de modo coerente, escolha lexical adequada ao leitor, ela utiliza vocabulário científico específico, ela utiliza uma linguagem informal. Vamos lá, 2 minutinhos, 1 minutinho e meio, vai para vocês responderem essa. Vamos lá? Então, Dani? Vamos lá. Alunos Juvenal e Giraldelli. Pro Josiane, colocou A, B e C. Deixa eu ver quem mais. Aluno Álvaro pro Alessandra. A, B e C. Aluno Gabriel pro Mariana. A, B e C. Aluna Lara pro Elizabeth. A, B e C. Vários, né, Dani? Vários. Acho que a maioria colocou certinho, né? Isso mesmo, então. Há uma clareza de ideias, pode colocar a resposta para eles. Há uma sequenciação de ideias de modo coerente, né? A escolha lexical adequada ao leitor. Não é um vocabulário científico, não há, né, um vocabulário científico específico, daqueles que a gente não vai conseguir entender nada, né? Pelo contrário, ela escolheu um vocabulário, que foi o de cima, né? Uma escolha lexical mais adequada. Ela tentou facilitar aí. Mas não foi uma linguagem informal. Foi formal, mas considerando o leitor que não seria alguém específico da área, certo? Essa é a importância, essa seria aí a aceitabilidade, né? Se a gente fosse falar, né? Uma característica aí para aceitabilidade, certo? A aula de hoje, então, nós lemos e interpretamos textos verbais e não verbais, analisamos os efeitos de sentido promovidos pelos operadores discursivos e pelos elementos persuasivos e reconhecemos formas de convencimento, então, persuasão, por meios linguísticos e semióticos em textos verbais e não verbais. Dani, muito obrigada. Vou só dar uma reforçadinha aqui rapidinho. Na P, né? Isso. Os PROs estão pedindo para que a gente reforce a questão da realização das AAPs. Até dia 23, alunos. Isso. Vamos lá, respondam, façam direitinho. Ajudem aí os professores de vocês que estão o tempo todo atrás de vocês aí, querendo que vocês evoluam sempre, ok?
Beijo, Dani, obrigada. Vocês têm o link, o QR Code, ok? Avaliem a aula. Beijo, até amanhã. Até, beijos!